What's up, student? Finalmente vamos falar sobre ele, o genitive case, o caso genitivo. Muito utilizado em inglês, né? Mas muitas pessoas não sabem como usar, fazem confusão, confundem com o to be, mas é bem fácil, olha lá. O caso genitivo é esse caso aí do apóstrofo S, tá? Como assim? Olha lá. Conhecido como caso possessivo, né, ou caso genitivo, é usado para indicar que algo pertence a alguém ou está de alguma forma associado a alguém ou a algo. Pode indicar posse de coisas ou relação entre pessoas também. A posse é representada com esse apóstrofo S ou apenas com o apóstrofo após o possuidor, e após isso colocamos a coisa possuída. Na regra geral, usamos o apóstrofo S no nome do possuidor, mas há outras regras também. Vejamos os casos, né, e alguns exemplos. Olha um exemplo bem comum aqui, bem corriqueiro, que às vezes as pessoas não se atentam. Essa palavra aqui, McDonald's. McDonald's. O que é McDonald's? Olha lá, todo mundo vê esse símbolo e não entende o que é. Olha esse apóstrofo S no final do nome. Quer dizer o quê? Que McDonald é o sobrenome de uma família, né? Foi a primeira família que era dona do restaurante. Esse apóstrofo S quer dizer o quê? Bom, você olha para o lugar e já entende que é um restaurante, fast food, né? Então, olha lá, eu já entendo que é o restaurante dos McDonald's. Esse dos é esse apóstrofo S, tá? Se você não sabia, está sabendo agora. Olha lá. Qual é a regra geral mesmo? Colocar o apóstrofo S no nome do possuidor. Exemplo: Mario's Company, empresa do Mario. Olha que estranho. Tem que ler de trás para frente, gente. É isso mesmo. Mario's Company, empresa do Mario. Ou, por exemplo, Lucia's Children, os filhos da Lúcia. Aí você fala, mas e não dá para confundir com o to be? Porque também dá para contrair o to be. Não dá, porque se eu for traduzir isso como to be, não faz sentido nenhum. E perceba que logo após, né, esse apóstrofo S, vem um substantivo também. Então, se fosse um to be aí, ficaria sem sentido. Ficaria Mário é empresa, Lúcia é filhos. Não faz sentido, tá vendo? Outros casos. Também é possível usar a regra anterior para falar de empresas, falar sobre o mundo, corpos celestes, países, períodos de tempo, etc. Por exemplo, Today's newspaper, o jornal de hoje. Olha de trás para frente. The company's manager. Olha lá, o gerente da empresa. Brazil's people, o povo do Brasil. Last night's party, a festa de ontem à noite, né? Ou a festa da noite passada, né? Tomorrow's test, a prova de ontem. Aliás, a prova de amanhã, né? Tomorrow's test, a prova de amanhã. Saturn's rings, olha lá, os anéis de Saturno, de trás para frente, tá? Tem um caso bem interessante também que a gente chama de dupla posse. O que é dupla posse? Para dizer que algo pertence a duas pessoas, nós devemos colocar o S apenas no nome do segundo possuidor. Como assim? Olha lá o exemplo. Miriam and Pedro's car. Olha lá. É um carro só e são duas pessoas, tá? Então aqui, ó, é o carro do Pedro e da Miriam. O carro é dos dois, tá vendo? Ó, Miriam and Pedro's car. Então eu não preciso colocar Miriam's e Pedro's car, não. É um carro só, são duas pessoas. Coloca só o apóstrofo S no nome da última pessoa, tá? Que já vai dar a entender que o carro pertence aos dois. Bem simples, né? Também existe um outro caso de dupla posse, olha lá. Para dizer que duas coisas pertencem a duas pessoas, devemos colocar o apóstrofo S no nome dos dois possuidores, tá? Aqui é diferente, olha lá. Miriam's and Pedro's car. Aqui já é outra história. São dois carros e dois donos. É o carro da Miriam e o carro do Pedro, tá? Se eu colocasse só no Pedro no final, eu entenderia que é um carro só para duas pessoas. Aqui não. Cada pessoa tem seu carro, tá? Esse é um outro caso. Tem a questão do possuidor no plural. Se o possuidor for um nome no plural que eu digo, aqui nesse caso olha lá,
Acrescentamos apenas o apóstrofo no final do nome. Por exemplo, the boys' toy, ou seja, o brinquedo dos garotos, porque aqui a palavra está no plural, boys. Então eu estou dizendo que é o brinquedo dos garotos, tá? Então, como a palavra já está com S no final, eu não preciso colocar outro apóstrofo S para ficar boys. Não, só coloco o apóstrofo no final para indicar que é a posse. Ou, por exemplo, the teacher's test, a prova dos professores, tá? Os professores já está no plural, por isso que eu coloquei só o apóstrofo no final. E como que ficam os nomes que terminam com S? Porque tem nomes de pessoas que terminam com S, né? Marcos, enfim, vários outros nomes, né? Quando o nome do possuidor termina com S, podemos só colocar o apóstrofo no fim do nome ou colocar o apóstrofo S. Aí você tem a opção, tá? Então, por exemplo, Marcos' friend, amigo do Marcos, ou Marcos' friend, amigo do Marcos também, dá no mesmo, tá? Aí fica a sua escolha mesmo, tá? Tem alguns casos de plurais irregulares, tá? Quando o possuidor for um plural irregular que não terminar com S, colocamos apóstrofo S no final. Exemplo: The children's toys are old. Olha lá, os brinquedos das crianças são velhos. Children é crianças, já é plural, né? Ou, por exemplo, men's shoes are big, né? Os sapatos masculinos ou de homens são grandes, né? E tem os casos dos seres inanimados. Com seres inanimados, devemos utilizar of e não o apóstrofo S. Por exemplo, the leg of the chair. Olha lá, a perna da cadeira. E não the chair's leg. Por quê? A perna da cadeira faz parte da cadeira. Não é a cadeira que é dona da perna, tá? Então, faz mais sentido. Apesar que hoje em dia as pessoas até usam, viu? No inglês bem informal, mas eu não aconselho, tá? Outro exemplo, the door of the car, a porta do carro. Olha lá, a porta do carro faz parte do carro, o carro não é dono da porta, tá vendo? Então, the door of, a porta do carro, the door of the car. Nesses casos, usamos o of e não o apóstrofo S com sentido de posse. Para personagens, alguns personagens também utilizamos of, por exemplo, com nomes da filosofia, da mitologia ou nome bíblico também, devemos usar o of e não o apóstrofo S. Em que casos, por exemplo? O primeiro exemplo aqui, ó. The miracles of Jesus, os milagres de Jesus e não Jesus' miracles, tá? Ou, por exemplo, the laws of Moses, as leis de Moisés, tá? Nesses casos a gente usa of também. Bem fácil, né, gente? É bacana porque a gente usa bastante no dia a dia, facilita a fala, torna tudo muito mais dinâmico. É isso. Bye bye. See you in the next class. Hello! Se você gostou desse conteúdo e essa aula te ajudou, me ajuda também. É só você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com amigos, familiares e conhecidos. Ah, lembrando, esse vídeo faz parte do curso Aprender Inglês é Fácil. Para ter acesso ao curso completo e aprender ainda mais, é só você clicar no link na descrição desse vídeo e comprar. See you later!